obrigado. Senhor Presidente da Mesa do Congresso, Senhor Presidente da Direção, que nos acompanha em casa, Senhor Presidente do Conselho Superior, Senhor Presidente do Conselho Monárquico, Senhor Presidente do Conselho Fiscal, caros amigos, a Causa Real é uma associação de direito civil que tem por missão a defesa do ideal monárquico, da instituição real e, no limite, a restauração da monarquia em Portugal, reconhecendo que os direitos dinásticos da coroa portuguesa pertencem à pessoa de Sua Alteza Real o Sr. Dom Duarte, Duque de Bragança, e a quem legitimamente lhe venha a suceder como chefe da Casa Real. É este o artigo 1º dos nossos estatutos, cuja epígrafe é missão, natureza e objeto. Julgamos que esta síntese não pode deixar de balizar os nossos propósitos e condicionar a nossa ação. Em primeiro lugar, somos uma associação, ou seja, é uma instituição formada por um grupo de pessoas que se unem, no caso através de reais associações, com o objetivo de alcançar um fim comum. A causa real é, pois, o conjunto das pessoas que lhe dão substrato humano. Se sublinhamos esta evidência, fazemos-lo para notar que a causa real será o que os seus associados quiserem que ela seja. Nesta hora em que nos apresentamos ao escrutínio do Congresso, não podemos deixar de reconhecer que a direção não é, como não é nenhum dos demais órgãos sociais, dona da causa real. A direção é o órgão de direção política e de gestão executiva da causa, mas o rumo é traçado pelo Congresso, o mesmo é dizer, pelas reais associações. Em segundo lugar, assumamos a missão. É especialmente apelativa a ressonância desta palavra, porque apela a uma certa transcendência, sendo essa transcendência o que nos anima. Também nós somos chamados a dar testemunho, a partilhar com os portugueses não apenas a bondade do ideal monárquico, mas a sua utilidade. Uma utilidade que não se avalia por uma lógica de mercearia, por um critério pecuniário. Nós acreditamos na bondade e na utilidade da instituição real e temos de dar testemunho disso. Nem toda a semente que lançamos cairá em terreno fértil, mas nenhuma frutificará se nos abstivermos de ser semeadores. Como dizia Cesarini, entre nós e as palavras, o nosso dever falar. Temos o dever de falar. Missionários, portanto, temos de ser missionários arautos de uma mensagem política cada vez mais necessária, mais urgente para o nosso país. E entregamos-nos a esta missão sem taticismos pessoais ancorados em juízos de probabilidade. Não somos monárquicos porque achamos que vamos restaurar ou implantar, como será preferível, a monarquia. Somos monárquicos porque acreditamos na instituição real e por estarmos convencidos que Portugal é muito mais bem servido por um rei do que por um funcionário ainda que eleito. A coroa é um símbolo de soberania, da continuidade do que fomos, somos e podemos vir a ser. Uma representação da unidade nacional que não apenas territorial e da nossa liberdade. Nós somos monárquicos aqui e agora. Sabemos que as mais gloriosas páginas da nossa história foram escritas à sombra do pavilhão real. Mas não são as memórias do passado que nos guiam. Não é o regresso ao passado que nos convoca. Os tempos que nos foram dados viver são os do presente. E o futuro começa hoje. E a instituição real serve hoje os interesses perenes da nação portuguesa. Não enjeitamos a herança dos nossos avós, mas devemos procurar que os nossos netos herdem uma obra que é também nossa. Não repudiamos a herança, como disse, e por isso orgulhamos-nos dela e inspiramos-nos naquele que hoje encarna a comunidade política que fala, sonha e reza em português nos 4 cantos da terra. O Sr. Dom Duarte, Duque de Bragança, é, no inspirado grito do poeta, a pátria com figura humana, e só consegue sê-lo porque o foram os seus augustos avós, e é o que provavelmente o serão os seus sucessores. O rei é livre, penhor da nossa liberdade. É Portugal tornado corpo e alma. É, portanto, muito adequado o lema da causa real. Somos mesmo uma comunidade de um povo, uma pátria e um rei. Como pilares estratégicos,
importa referir que a causa real tem de assumir a sua missão com serenidade, mas com determinação, traçando objetivos realistas. Propomos assentar a nossa ação em 3 pilares estruturantes. Primeiro, a organização interna. A causa real tem de se colocar ao serviço das reais associações. É fundamental a consciencialização de que somos uma rede, que podemos e devemos funcionar em rede. Naturalmente, não há 2 reais associações iguais. Cada uma vive realidades diferentes e tem de afirmar-se em conjunturas distintas. A causa real deve potenciar o que cada uma delas pode oferecer ao movimento, procurando atenuar as dificuldades por elas sentidas. A experiência de umas deve ser colocada ao serviço de outras e acreditamos que o conjunto vale muito mais do que a soma das partes. Temos de conseguir imprimir uma cultura de organização. Nas reais associações, certo, mas também, forçoso é reconhecer, na própria causa real. E uma cultura de transparência na relação entre as reais e a causa, garantindo a equidade e a igualdade de tratamento. Mas a transparência deve imperar também no relacionamento entre os diferentes órgãos sociais. Assumimos o compromisso de manter um relacionamento estreito com os órgãos sociais e de dar conta do que se vai fazendo. Admitimos a conveniência de alterações pontuais nos estatutos para que se corrijam incongruências, não assumindo, porém, a urgência de uma revisão global dos mesmos. De resto, julgamos da maior utilidade que os presidentes das reais associações integrem a direção nacional e assumimos o propósito de que esse fórum seja um canal de partilha de experiências e de construção de convergências. Ainda no âmbito interno, propomos dinamizar a marca da causa real e de concertar com as reais associações a disponibilização de artigos de promoção da nossa imagem. Estamos certos de que sem esse apoio, muitas das reais associações não poderiam dispor deste material. O segundo é a formação política. Temos consciência de que esta é uma aposta essencial. Dizia o Gonçalo Ribeiro Teles que para se restaurar a monarquia só se precisaria de falar com cada um dos portugueses. A comunicação é importante, mas nada serve se não estivermos seguros do que queremos transmitir. Portanto, a formação está estrategicamente a montante da comunicação. Não podemos apostar nesta sem antes cuidar daquela. Temos de contribuir para o esforço que tanta gente vem já empenhando para que a escola se liberte das viciosas ideologias que pretendem capturar as nossas crianças e os nossos jovens. Mas temos de fazer de cada um de nós instrumento eficaz de doutrinação monárquica. Nesse sentido, propomos produzir material didático que ponha em confronto o mérito da instituição real e os defeitos da República. O Conselho Monárquico deverá ser envolvido muito particularmente neste esforço. Para além da produção de material próprio, que deverá ser disponibilizado pela rede das reais associações para que possam também elas promover essa doutrinação, queremos inventariar e, sempre que possível, disponibilizar de forma acessível obras que sejam úteis e que possam interessar a quem se venha a interessar pelos temas que são os nossos. É imperioso reforçarmos a importância da monarquia como elemento potenciador da pertença lusófona e europeia. Conhecemos experiências estrangeiras em que a coroa favorece o estabelecimento de comunidades que extravasam uma dimensão estritamente política para se afirmarem como grandes espaços de identificação histórica e cultural. O Duque de Bragança dedicou a sua vida à construção dessa grande comunidade lusíada, que não se reduz aos estados de língua portuguesa. Podemos bem imaginar o que se alcançaria com o poder agregador da coroa portuguesa. Mas também no quadro europeu, com o aprofundamento de uma união política e económica, a instituição real funcionaria como garante, não da identidade, mas da própria independência. Convém sublinhar, a este propósito, a importância das relações internacionais. Há movimentos congêneres com os quais podemos comunicar e aprender. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço mesmo como... Vou terminar. Por último, a comunicação, as nossas causas. Temos que identificar as nossas causas, que são conhecidas e que, de resto, estão bem identificadas nas diferentes moções de estratégia que vêm sendo aprovadas. Mas queria chamar a atenção, e peço a benevolência da mesa, para 2 desafios que são importantíssimos. O primeiro
e que não é necessariamente o primeiro em termos cronológicos, é o das eleições presidenciais. 5 em 5 anos cai-nos no colo a oportunidade de lamentarmos a eleição presidencial, mas a nossa reação não pode ser apenas um lamento. Temos que interpretar o cansaço das recentes eleições legislativas e descobrir que parece que o eleitorado está mais inclinado a preferir um perfeito desconhecido do que eleger alguém oriundo dos partidos. Isto deve ser tema da nossa reflexão. Lembrar que o desconhecido importa riscos e que a monarquia, rejeitando a partidarite, assenta no certo, no conhecido, na previsibilidade, na preparação, na genética isenção e na verdadeira independência. O segundo desafio prende-se com o quadro parlamentar resultante das últimas eleições legislativas. Tem vindo a ser notada a especial e inédita circunstância de haver uma maioria constitucional à direita do Partido Socialista. É hora, portanto, de convocarmos esforços para que possamos libertar o regime do grilhão republicano que nos condena desde 1976. Este é o momento adequado para suscitarmos essa questão e, enquanto monárquicos, participarmos neste debate, aliando a nossa voz à de todos aqueles que participarão nesse esforço de revisão constitucional. Muito obrigado. Muito obrigado.